Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal do YouTube Psique em Xeque. Antes de nós darmos início ao último dos 3 vídeos sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixe seu like e, além disso tudo, você pode também deixar aí seus comentários, fazendo sugestões, problematizando, fazendo indicações, apontando incongruências para o que acontece, E assim vocês automaticamente auxiliam e ajudam o nosso trabalho aqui no canal de tentativa de introdução para pessoas que estão querendo ter contato com a teoria psicanalítica, com a psicologia, enfim, bem como para pessoas que já estão imersas nesse mundo, mas ainda querem rever, talvez serem levados a pensar de uma outra maneira determinado conceito, determinado texto, determinada questão, enfim. Então peço a cooperação de todos aí, todas, nesse árduo trabalho que é aqui no YouTube, fazer com que o canal progrida, cresça, chegue e alcance outras pessoas para além daqueles que já fazem parte aqui de nossos inscritos, tá bom? Como eu já introduzi e vocês que estão acompanhando estão vendo, nós estamos fazendo uma série de vídeos, abordando as obras completas do Freud, mais especificamente utilizando esses volumes aqui da Companhia das Letras, essa edição da Companhia das Letras. Está aqui os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, e nós já abordamos 2 dos 3 textos. Nós abordamos o primeiro, falando sobre as aberrações sexuais, e num segundo momento nós discursamos aqui sobre a sexualidade infantil. Fechando esses 3 ensaios, o Freud também introduz uma questão que era entendida como a sexualidade, o sujeito era introduzido dentro da sexualidade só a partir da puberdade, perdão. Então o Freud faz um ensaio sobre as transformações da puberdade, porque como ficou bem, espero que tenha ficado bem ressaltado nos demais vídeos, que a criança ela possui sexualidade, ela nasce com a sexualidade. E essa vai sofrendo não é a melhor expressão, mas ela vai se desenvolvendo ao longo do percurso dessa criança após o nascimento. Então aí ela vai passando por aquelas nuances sobre as fases a qual o Freud foi atribuindo e deu o nome de fase oral, que é quando a criança busca, a partir dessa zona erógena, que é a boca, prazer e satisfação, e encontra isso no seio materno, da figura materna, ali na introdução e ingestão de alimento. Posteriormente, tendo também a outra zona erógena, que é a zona anal, perdão, então fase oral, fase anal, e posteriormente tem também a fase fálica, que é ali uma busca, vamos assim dizer, que a criança começa a receber um estímulo na questão fálica e começa a sentir prazer, satisfação com aquilo, vai sentir prazer com essas excitações, com o cuidado, na hora da manutenção da limpeza que é feita ali com essa criança, do manuseio, desse cuidado, ela vai tendo ali satisfações parciais, prazeres parciais nessas zonas erógenas. E entrando então, posteriormente, após esses 3 momentos, vamos assim dizer, entra então uma fase de latência, que é um período assim, onde essa criança para de buscar essas satisfações, assim, vamos assim dizer, há um interrompimento nesse primeiro momento da sexualidade dessa pessoa, como diz o Freud, não sabe explicar por que de alguma forma isso acontece, porque só com o ser humano isso acontece, com os animais não. E aí, num segundo momento, essas zonas que eram parciais passam a ser centralizadas, então entrando aí uma última, vamos assim dizer, uma última fase que é a genital, ok?
Então, aí tendo essa última questão, né, que é a zona genital, a fase genital. Então, rememorando aqui, fase oral, fase anal, fase fálica, tem aí esse período que ele chamou de latência, esse período de adormecimento, vamos assim dizer, dessa sexualidade. Não que ela seja anulada, mas há uma interrupção nesse desenvolvimento e há um tempo assim em que ela não se manifesta de forma tão acentuada, vamos assim colocar, né? Então, voltando a partir de uma centralização, vamos assim colocar, de uma predominância, uma organização de busca das satisfações e dos prazeres, agora na zona genital, entrando então a fase genital. Ok? E aí o Freud, ele ressalta, né, e é bem importante colocar isso, a questão do Édipo. E esse período de latência, ele inicia justamente quando começa a haver um desenlace, vamos assim colocar aqui, do Édipo. Ou seja, por volta dos 5, 6 anos de idade, há esse desenlace, e aí tem esse longo, na minha opinião, um longo período de latência, né? Ainda tem ali uns 9 e pouco, 10, e aí entrando em 11, enfim, não podemos ficar fixados em idade, né, em 10, 11, ou enfim, em números, mas só para ter uma perspectiva, assim, minimamente, né? Então, assim, por volta dos 5, 6 anos, dá início a essa latência e vai, então, e ela termina quando começa, então, a puberdade. E aí o Freud diz que começa a haver transformações ao que ele chamou de desenvolvimento normal, né, da sexualidade infantil. Ou seja, há ali uma busca de satisfação agora, não mais como era no período da infância, né? Uma busca de satisfação, de prazer, que antes era autoerótica, ou seja, a criança só sentia prazer consigo mesma, ela não direcionava o que o Freud chamou de libido para uma externalidade, para um objeto externo. E aí agora não, agora na puberdade o que há é um deslocamento, um endereçamento dessa libido que antes se formulava de forma autoerótica nessas várias zonas erógenas que existem no corpo humano, né, onde a criança só sentia satisfação consigo mesma, né, entrando aqui uma questão narcisista, né, narcísica, onde se aplica, onde é importante para a constituição de eu, como diz depois o Lacan, né, com a entrada ali da concepção de estágio do espelho, né, onde a criança começa a se constituir, o eu dela começa a ser constituído, onde ela passa por esse período de narcisismo, esse narcisismo primário, e ela começa então a se desenvolver e entender que existe um outro. Então antes essa satisfação, esse prazer era simplesmente, vamos assim colocar, sentido só em si mesmo. Não havia uma busca por satisfação e prazer sexual fora de si. Só era experimentado nessas várias zonas do corpo, zonas erógenas do corpo, em si mesma. A criança não entendia que esses estímulos, para que o prazer que ela está sentindo, muitas vezes vinha de fora, vinha de outra pessoa. Outro objeto, no caso, é que produzia essas sensações nessa criança ao tocar numa zona erógena X, Y ou Z. Né? E aí, então, na puberdade, há então esse descobrimento de que existe um outro objeto que produz ou que pode trazer satisfação e prazer para si. Então há um direcionamento para externo em busca de um objeto. Por isso, na puberdade é comum, a depender, claro, das culturas, porque a cultura ela tem um papel muito importante, bem como a cultura e a educação em torno dessa pessoa, desse sujeito, a cultura começa a trazer ali, vamos assim dizer, a introduzir possibilidades para essa pessoa. Então ela busca, e como eu estava dizendo, não é incomum em determinadas culturas, na puberdade os adolescentes começarem a buscar, né, os namoros, dar um beijo,
Hoje eu não sei nem mais como que é o nome, porque vai mudando de uma forma brutal, né, dentro da modernidade, desse período que nós estamos vivendo, os nomes. Hoje acho que chama de crush, chamaram um tempo de ficar, um ficante, outra época era namoro, enfim, vai se mudando aí, vai trocando os nomes, enfim, mas tudo em busca desse objeto, né, esse direcionamento da libido para externo, para um objeto externo, em busca desse objeto externo. Então a puberdade traz transformações, a qual Freud diz que faz parte do desenvolvimento normal. Aqui eu abro aspas, porque o que ele está chamando de normal é que há então a ideia de desenvolver-se, é essa ideia, né? Então antes, muitas vezes a criança ficava fixada nessa busca de satisfação, nessa zona erógena que ela estava, que ela sentia em si esse prazer, por isso autoerótico, né? Então ela vai se desenvolvendo e muitas vezes fixando nesse lugar ou ficando presa nessas buscas de satisfação. Por isso a sexualidade tem um papel importante dentro da teoria psicanalítica, uma vez que ela faz parte dos primeiros descobrimentos, né, de busca de prazer por essa criança, das primeiras descobertas, né, deste ser no mundo. E ele então começa a se desenvolver em busca desses prazeres que vai tendo em si mesmo, em seu próprio corpo, nessas várias zonas erógenas. E isso vai deixando traços muito fortes dentro da personalidade dessa pessoa e dentro de como essa pessoa entende em como as relações são estabelecidas, dentre as quais, claro, a inicial de todas com a sua própria família, com os seus parentes mais próximos, com os seus cuidadores mais próximos, podendo coincidir isso com o pai e com a mãe, mas por isso é melhor pensar não literalmente em pai e mãe, mas sim em função paterna e materna, como nos ajudou a pensar isso Lacan. Então, você vai percebendo que a puberdade traz essas transformações, dessa busca de objeto. Nós, no primeiro vídeo, se não me falha a memória, nós falamos sobre a meta sexual, né, de como existe uma meta sexual, existe um objeto sexual e uma meta sexual. Antes, na infância, antes da puberdade, como já foi aqui frisado várias vezes, é autoerótico em si mesmo. Agora, não. Agora é preciso buscar de forma externa a esta pessoa esse objeto. Isso no curso do desenvolvimento normal. Não havendo esse desenvolvimento, a qual Freud chama de normal, aí podem haver várias problemáticas dentro do desenvolvimento sexual desta pessoa, dentro do desenvolvimento como um todo dessa pessoa, a qual leva ela, ou pode levar a ela, ter problemas mais adiante, né? Problemas de relacionar-se, problemas em entender a significação da sexualidade para ela, nas suas inter-relações pessoais, na sua busca de conhecimento das coisas. Por isso, os traços de personalidade estão ligados à sexualidade, muitas vezes, ou à busca de entendimento da sexualidade da criança. Isso fica marcado para ela. Então, ela entende que as suas relações se passam por esse campo. Lembrando que há o recalque, né, um dispositivo muito importante dentro da concepção, usando aqui uma linguagem freudiana. Esse dispositivo no aparelho psíquico é muito importante. No caso dos neuróticos predominante, esse recalque vai lançar ali para o inconsciente todas essas experiências, essas primeiras experiências dessa pessoa. Ou seja, ela não recorda de como isso se ocorreu, de como isso se deu ao longo do seu desenvolvimento infantil. Logo, ela produz e faz e age de determinada maneira sem compreender por que está agindo, podendo a própria neurose em si é uma psicopatologia, né, vamos assim dizer. Contudo, a intensidade dessa neurose, muitas vezes, é que vai indicar, né, quão problemático aquilo é para o sujeito ou não, né, e como tem a perversão, como tem a psicose. Mas enfim, não vamos entrar nessa ideia das estruturas clínicas, né? Vamos deixar isso para outro vídeo, mas vamos retomar aqui e fechar. É de como que esses três ensaios da teoria da sexualidade, eles vão apontando assim para deslocamentos. Primeiro, Freud começa apontando sobre as aberrações sexuais, ou seja,
ele começa a apontar que existem sim problemas em algumas formas de busca de satisfação sexual, contudo ele está dizendo assim, não é somente do jeito que todos dizem como deve ser, ou seja, o esperado de que uma pessoa busque como meta sexual uma pessoa de gênero oposto, para que haja ali a copulação, ou seja, a união das genitálias masculino e feminino em busca dessa satisfação. Existem zonas parciais, erógenas parciais, que a pessoa tem satisfações sexuais com ela. Podendo esta pessoa fixar-se ou regredir a estas zonas e aí ela ter dificuldades em seu desenvolvimento sexual e podendo assim existir, como todos nós sabemos, as parafilias, como eu citei no primeiro vídeo, tendo muitas das quais, mas duas que eu quero ressaltar, como, por exemplo, a zoofilia e a necrofilia. Então, perceba que o Freud, já desde o primeiro ensaio, indicava que há um desenvolvimento que vai tendo, assim, vai ganhando nuance e o ser humano vai, vamos assim dizer, chegando no ápice dessa sexualidade, que é a centralização dessas pulsões que direcionam a essas zonas parciais, ou as pulsões, no caso aqui, a pulsão de vida, né, ligada aí à libido, buscada a satisfação sexual, ela é direcionada para as zonas parciais, e quando esse desenvolvimento não acontece de forma minimamente normal, não estou gostando da expressão que o Freud usou, mas vamos assim dizer, de forma menos agravante, menos complicada para esse sujeito, do ponto de vista social e do ponto de vista subjetivo e pessoal. Isso pode gerar para ele problemas, dentre os quais já citei algumas manifestações parafílicas, né, de que é essa busca de satisfação sexual com objetos não muito comuns e não muito esperados para seres humanos estar buscando. No segundo momento, ele aponta, então, de fato para esta sexualidade infantil, ou seja, que as crianças nascem, todas elas, com a sexualidade. Isso não acontece apenas após a puberdade, então ele descreve, ele aponta, ele direciona e vai apontando ali a sua teoria sobre as fases do desenvolvimento sexual infantil, como já ressaltei aqui e frisei diversas vezes, a fase oral, a fase anal, sádico-anal, né, como ele diz, a fase fálica, a latência e, posteriormente, a fase genital, onde que desloca assim dessas parcialidades e centraliza então na genitalidade, chegando aí ao que todos nós chamamos de puberdade. Ok, pessoal? Espero ter podido aqui contribuir com vocês a entender assim, muito introdutoriamente, eu tenho ciência disso, isso aqui, mas em outro momento, em outros vídeos, vamos tentar abordar aprofundadamente cada um dos conceitos, cada um dos termos, enfim, o canal, né, vai abordar isso, mas eu quero passar pelas obras do Freud para ir introduzindo as pessoas que forem entrando em contato com a obra do Freud ao que minimamente talvez ele esteja querendo dizer com algumas coisas dentro daqueles contextos, dentro daquele texto, ok? E aí, posteriormente, nós viemos aprofundar em cada um dos temas, cada um dos conceitos, cada um dos textos específicos, até lendo aqui, sem problema algum. Mas eu queria fazer esse apanhado geral para que vocês possam, então, ser introduzidos a essas obras completas do Freud, tá bom? Era isso o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, você que chegou até o final e não fez ainda, inscreva-se, deixa o like, aperte o sininho, deixa aí o seu comentário e até o nosso próximo Psique em Cheque. Abraço e até mais.